Fala pessoal, tudo bom com vocês? Esse vídeo aqui a gente vai estar falando sobre Amazon Athena. O que é o Amazon Athena? Ele é um serviço de consultas SQL sem servidor. Mas como é que eu vou fazer uma consulta SQL sem servidor? Vou te mostrar isso nesse vídeo agora. Mas antes eu te peço que você se inscreva no canal para você estar sempre acompanhando as novidades dos vídeos que eu estou postando aqui. Eu falo sobre computação em nuvem, recursos da Amazon, alguns tópicos sobre programação, né? Então se inscreve no canal aí e se você gostar do vídeo, pode dar um joinha aí e ajudar a fortalecer o canal para a gente poder estar crescendo o número de inscritos e poder disseminar o conhecimento, que é o mais importante no mundo hoje. Sem o conhecimento a gente não consegue avançar e não consegue crescer, né? Mas então bora para o que é o Athena. A gente tem muito costume de ver banco de dados estruturados, SQL, como MySQL, por exemplo, Oracle, Postgre, que são bancos que a gente precisa de uma instância, um servidor, para poder estar rodando as nossas consultas, armazenando os dados, trabalhando com performance dos dados e etc. Enfim, toda a criação, leitura e deleção dos dados, a gente tem o costume de ver esse tipo de servidor. Só que a Amazon ela provê essa solução, a Amazon Athena, que é o quê? Juntamente com o S3, que é um outro recurso que ela tem de storage, né, Simple Storage da Amazon, o que ela fala para você? Olha, armazena seus dados aqui no S3, do jeito que você quiser, seja um CSV, seja um JSON. Por quê? Quando você armazenar esses dados no S3, a gente vai te prover uma plataforma, vai te prover uma ferramenta que chama Athena, que você vai poder fazer consultas SQL bem semelhantes ao que você faz no seu MySQL, só que sem servidor, né? Que eles focam bastante nessa questão de computação sem servidor, tanto que eles têm o serviço lá que é o AWS Lambda, que é para você montar suas funções, né? O máximo possível que você conseguir fazer sem servidor, eles te dão ferramentas para isso. E a Athena é uma dessas, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. A gente vai subir um, uma basezinha de dados aqui em JSON. Eu tenho alguns arquivos aqui na minha máquina. Olha, registros, basicamente, .json, tal. A extensão tanto faz, né? Mas aqui, esses são basicamente o nome e o país desses registros. A gente vai estar subindo esses arquivos para S3 porque a gente vai estar fazendo a consulta deles nesse vídeo. Tá? Então a gente vem aqui carregar. Se você não conhece o S3, basicamente a estrutura que ele organiza aqui fica parecendo que são pastas, mas na verdade tudo que está aqui dentro ele considera como objeto. Tá? Tem um outro vídeo no canal aí que eu explico como utilizar o S3, né? Então se você tiver alguma dúvida pode usar lá. Vamos carregar os dados aqui pelo dashboard mesmo deles. É só mandando arrastando aqui para a tela, né? Próximo. A gente não vai mexer nessas informações aqui que são padrões, tá? E carregou, beleza. Depois de carregar esses dados aqui, é a primeira vez que eu vou estar usando o Athena com vocês, tá? Então, antes de a gente fazer qualquer query, a gente precisa de colocar um outro diretório, vamos falar assim, um outro diretório no S3 que vai ser armazenado os resultados das queries que vão ser executadas aqui no Athena. Então a gente vem aqui em Setup a Query Result e a gente coloca onde que a gente vai armazenar. No caso, no S3, //. Aqui a gente criou a pasta tutoriais e YouTube. Então, tutoriais YouTube barra. E nós vamos colocar os resultados dentro de Athena Results. Tá? Athena Results. Lembrando que quando a gente vai direcionar uma pasta, um diretório aqui, um folder, né? A gente sempre tem que botar o barra no final, tá? Para ele poder reconhecer. Ótimo. Então tá. A primeira coisa que você faz, quando você entra na tela inicial, você vai ter um Get Started lá. Quando você clica no Get Started, ele vai simplesmente te pedir para você criar uma base de dados ou uma tabela. Se você não tiver uma base de dados, ele vai automaticamente te induzir a criar uma base de dados
como essa aqui, ó. Ele vai sempre trazer o SampleDB, né? Esse tutorial aqui eu criei basicamente para teste, mas basicamente você vai ver um Get Started aqui na tela inicial e ele já vai te mandar para essa tela aqui, ó. Ele vai te mandar para essa tela, exatamente essa tela, que aí, se você não quiser usar o SampleDB, você clica aqui em Create a New Database, certo? No caso aqui, como eu já criei uma base de dados, eu vou usar o tutorial. Vamos colocar aqui a base de dados como data, e aí a gente vai apontar a fonte de dados que a gente vai fazer as consultas. Né? Vocês viram que quando eu fiz a primeira configuração, eu coloquei lá um S3, dois pontos, barra, barra, né? Para a gente poder colocar os resultados. E aqui segue o mesmo raciocínio. Aqui a diferença é que em vez de ser os resultados, a gente vai colocar a fonte de dados. Ok? Então a gente vai seguir aqui S3, dois pontos, barra, barra, tutoriais YouTube, né? Tutoriais YouTube, barra, Athena. No caso aqui são os resultados, mas a nossa fonte de dados está em Athena. Certo? Barra Athena. Beleza. Aqui a gente está colocando uma pasta como se fosse um repositório, uma tabela. Vamos pensar assim que é uma tabela. Pensa lá, no MySQL, por exemplo, você dá um create table, tabela A. Aqui é basicamente onde é o nosso diretório, é como se fosse a nossa tabela, tá? E aí você pode escolher como que você vai utilizar a fonte de dados, se você vai utilizar a fonte de dados como uma pasta, ou se você vai utilizar ela como um JSON, ou se você vai utilizar como um CSV, tá? E aqui nós vamos utilizar como uma pasta mesmo. Aqui a gente escolhe qual que é o formato que a gente vai estar lendo o conteúdo dos arquivos. Aqui a gente pode ver que a gente criou como um JSON, né? O formato aqui é um JSON, então a gente vai colocar aqui, a gente vai ler como um JSON. Aí a gente define aqui quais são os campos do JSON, que ele vai meio que transformar esse JSON numa tabela. Então aqui a gente tem nome e país, certo? A gente vem aqui nome, adiciona uma coluna, país, o tipo string. Quando avançar, essa configuração de partição a gente não vai ver nesse vídeo e a gente não clicar em Create Table. A gente aguarda ele só fazer o processamento dele. Ele está rodando a query aqui, query successful. Beleza, a gente já vai ver que, olha, aqui dentro de tutorial tem a tabela data, que foi o que a gente criou aqui, certo? No nosso JSON a gente tem dois campos, nome e país. Vamos dar um select asterisco from aqui, data. Select asterisco from data. Olha, todos os nossos dados. Aí a gente pode colocar where nome igual a Pedro. Aqui a gente trabalha com um SQL propriamente dito. Entende? Tem algumas limitações. Ele não faz um SQL 100%, mas a grande maioria dos casos a gente consegue resolver com um Athena, certo? A gente também trata aqui o nome das colunas, né? A gente não necessariamente precisa passar o asterisco, né? A gente pode fazer o order by, group by, having. A maioria das funções SQL que a gente usa no nosso cotidiano a gente consegue resolver com a Athena. Beleza? Então é isso. Se você gostou, eu te peço que você dê um joinha no vídeo, se inscreva no canal, compartilha, para poder ajudar a gente a crescer e compartilhar o conhecimento com a galera. Beleza? Um abraço e até mais.